é William Batista, eu sou advogado especializado em direito bancário e hoje eu vou trazer para vocês algumas das dúvidas mais comuns que eu ouço relacionadas aos financiamentos de veículo em especial. Muita gente me pergunta se pode revisionar o contrato se ele está em dia. E a resposta que eu dou é que sim, obviamente você pode fazer a revisão se o contrato está em dia. As cláusulas mais passíveis que a gente encontra de revisão, gente, é os juros remuneratórios, ou seja, aquele que a gente paga para o banco pelo banco ter feito o empréstimo do valor para nós. O outro é o juros de mora, que ele incide quando a gente passa a inadimplir. Ou seja, não estou mais pagando o meu contrato, está incidindo além dos juros remuneratórios, os juros de mora. Então você também pode revisar isso. Outra situação muito comum, e uma dúvida muito comum, melhor dizendo, é se eu posso fazer ação revisional quando eu já estou enfrentando uma ação de busca e apreensão. E a resposta é: deve fazer uma ação revisional caso haja abusividade, porque isso pode refletir inclusive nessa ação de busca e apreensão, numa eventual suspensão ou até mesmo a extinção da ação, quando você conseguir demonstrar que aquilo que você já pagou, dada a abusividade praticada pela instituição, já foi suficiente até mesmo para quitar o contrato ou para que sequer ele estivesse em inadimplência, estaria em dia se você tivesse pagando corretamente as parcelas. Então vejam como é muito amplo esse mercado, como é muito ampla essa possibilidade de revisão. A outra situação, que é uma dúvida muito comum das pessoas, é se eu estou com o contrato quitado, eu posso fazer ação revisional? E a resposta é evidente que sim. Mesmo que você já pagou todo o contrato, você tem sim o direito de entrar com uma ação revisional, é um direito do consumidor entrar com essa ação revisional e buscar, caso já esteja quitado o contrato, as parcelas que você pagou mais. Então todo aquele valor que você pagou de forma abusiva, de forma arbitrária, você pode pedir a restituição numa ação revisional. Então veja como tem possibilidades bacanas para que você possa reequilibrar o seu contrato, para que você possa ter direito à restituição dos valores, caso tenha pago, ou caso estejam presentes no contrato de financiamento de vocês, a abusividade. E outro detalhe importante é o seguinte: não existem somente abusividades em taxa de juros remuneratórios e taxa de juros moratórios. Existem outras abusividades no decorrer do contrato, cada caso é um caso, que, por exemplo, poderiam ser passíveis de revisão. Uma delas, por exemplo, é a tarifa de avaliação do veículo. Muitas vezes as instituições cobram um valor até que exorbitante relativo à tarifa de avaliação do bem para financiamento, no entanto, a avaliação sequer foi realizada. Você questiona o consumidor e ele vai dizer: olha, ninguém veio avaliar meu veículo, sequer foi mandado foto para a financeira. Então, a gente percebe que nesse caso não houve a efetiva prestação do serviço de avaliação e, portanto, o consumidor tem direito à restituição dessa cobrança. Outra muito comum nos contratos, é uma dúvida que as pessoas têm também, é sobre o seguro. Muitas pessoas dizem: olha, William, para poder ter acesso ao financiamento, eu tive que contratar esse seguro prestamista ou esse seguro de veículo. Eu não queria, mas eu precisei. Gente, isso se chama venda casada e isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, demonstrado que o consumidor não teve a opção de escolher uma seguradora e que aquilo foi uma imposição para que ele pudesse ter acesso ao crédito, fica caracterizada a venda casada e, portanto, aquela cobrança é nula e o consumidor pode também pedir a restituição desses valores. E, além disso, há uma outra muito comum, que são cobranças, uma cláusula que o banco coloca nos contratos, determinando que toda cobrança extrajudicial ou judicial contra o consumidor vai ensejar uma série de encargos, inclusive com ligações telefônicas, cartas, ou seja, a obrigação do consumidor de restituir à instituição financeira caso a instituição tenha que fazer algum processo de cobrança administrativo ou judicial. Vejam, isso é extremamente abusivo, então também pode ser revisto. Então vejam que há várias possibilidades de revisão de um veículo. A gente pode revisar o contrato quitado? Pode revisar o contrato em andamento? Pode revisar o contrato que já está em busca e apreensão? Sim, é possível fazer isso. Mas para isso você precisa procurar um advogado da sua confiança, especialista na área de direito bancário, para que ele possa analisar esse contrato e passar para você uma posição do que é efetivamente possível, revisar e qual é o benefício, qual é o proveito econômico que você vai obter com essa ação, seja na redução das parcelas, seja na redução de uma cláusula abusiva que poderia vir a incidir no caso de uma inadimplência. Então há uma série de possibilidades. Por isso, fiquem atentos,
É muito comum a gente pagar um financiamento e muitas vezes não se dá conta da quantidade de parcelas que a gente está pagando de forma abusiva. Então, olhem com carinho e atenção e evitem de serem cobrados por valores absurdos e cobranças abusivas, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtem, compartilhem, para que isso possa chegar a mais pessoas, para que possam ter informação adequada.